Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar por que direito natural não justifica a exploração animal. Se entende por direito natural como sendo direito que existe independentemente do reconhecimento de qualquer sistema legal, sendo que sua existência é comumente, porém não unicamente, fundamentado em doutrinas religiosas. Há de se observar uma distinção importante entre os defensores do direito natural. Há aqueles que consideram que têm o direito natural de ser proprietário de animais, pois esse direito foi concedido pela divindade de sua respectiva balela religiosa. E por outro lado, há aqueles defensores do direito natural que rejeitam o conceito de divindade e alegam que têm o direito natural de ser proprietário de animais devido à razão humana ou à natureza humana. Os defensores do direito natural são conhecidos também como justnaturalistas. Segundo esses justnaturalistas, como os animais não humanos não possuiriam as mesmas características que os humanos, logo o justnaturalista entende que os outros animais não teriam um direito natural tal como ele. Então, para o justnaturalista, faz sentido tratar alguém como propriedade se esse alguém não tiver as mesmas características que a dele. Quem é opressor é a si mesmo, escolhe sempre as próprias características como dignas. Se vamos falar de tratar alguém como propriedade, justificando o direito natural, seria interessante mencionar algumas figuras históricas que defenderam o direito natural. Uma dessas figuras foi John Locke. John Locke é tido como uma das grandes referências quando se fala de direito natural. Ele foi o principal arquiteto do atual conceito de propriedade privada e dos animais como propriedade privada. Locke afirmava que a origem do direito de propriedade, como uma questão geral, foi o direito absoluto que Deus havia dado aos humanos de usar e matar animais. A teoria da propriedade privada, elaborada por Locke, e sua visão de que os animais eram propriedade tiveram um enorme efeito sobre o direito britânico e o americano, e sua teoria metafísica de dominação sobre os animais foram baseadas diretamente no livro do Gênesis, em que Deus criou os humanos à sua imagem e lhes deu o domínio sobre a terra e todos os outros animais com os quais compartilhamos o planeta. Justnaturalistas, no decorrer da história, tal como John Locke, afirmaram possuir o direito natural dado por Deus para se dizerem certos, mas nunca trouxeram uma procuração dada por Deus autorizando-os a falar em nome dele, e Deus nunca veio confirmar que estavam certos. Ou seja, esses justnaturalistas estão apelando para um conceito que foi construído por meio de uma baita de uma balela religiosa. E olha, mais uma informação sobre Locke. Locke afirmava que era um direito natural um homem escravizar outro homem. Você, justnaturalista, compartilha da visão de Locke ou vai fazer um cherry picking selecionando que Locke só estava certo quanto ao direito natural de dominação de animais? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, defensores do direito natural, sugeriram que a violência para com os animais é aceitável, pois esses foram entregues ao homem por Deus. Pelo visto, a psicopatia também é uma característica marcante entre os defensores do direito natural. Vamos falar também de outra figura histórica defensora do direito natural, Aristóteles, que é considerado o pai do direito natural inclusive. Era outro a favor da escravidão humana. Aristóteles considerava que os escravos não tinham direito natural, tal como os mestres de escravos. Você, justnaturalista, compartilha da visão de Aristóteles ou vai fazer um cherry picking selecionando que Aristóteles só estava certo quanto ao direito natural de dominação de animais? Direito natural é usado como um mecanismo social para massacrar os outros que não são de sua etnia, gênero, reino, grupo, clã ou espécie. Justnaturalistas fazem suas convenções se baseando em suas crendices para violar quem lhes seja conveniente e deixar suas vítimas à mercê de um fanfarrão iluminado ou do mensageiro de Deus. Quer massacrar os outros? Simples, diga que esses outros não têm direito natural. Essa é a lógica de justnaturalistas que podemos ver no decorrer da história,
e que ainda persiste e é usada para massacrar os animais. Os naturalistas do passado justificavam pelo direito natural escravizar outros humanos, e os naturalistas atuais estão fazendo a mesma coisa agora, ao usá-lo para justificar a submissão dos animais aos seus caprichos. Vamos falar também de outro defensor do direito natural, Murray Rothbard, que inclusive é referência para libertários. Rothbard defende que a existência do direito natural não requer a existência de divindades, mas sim apenas da razão humana, e com base nisso ele vai querer justificar a exploração animal. No site do Instituto Mises Brasil, podemos encontrar uma resenha de seu livro, onde Rothbard explana o que na verdade verdadeira seria direito natural. Vejamos aqui o seguinte trecho. Em The Ethics of Liberty, que é o livro de Rothbard, Murray Rothbard procura resgatar a teoria da lei natural e derivar dela uma filosofia política. Rothbard discorda tanto dos que tentaram defender uma lei natural calcada na revelação divina, como dos céticos que rejeitaram qualquer possibilidade de obtermos esta lei da natureza humana. Logo no começo, Rothbard deixa claro que não é preciso uma fé teológica para sustentar o direito natural. Ele ainda afirma que esses defensores da lei natural, com base na fé, enfraqueceram gravemente a causa ao alegar que métodos apenas racionais não poderiam descobrir e elaborar tal lei. Em suma, a partir de axiomas, verdades evidentes por si mesmas, chegamos à lei natural através da razão. O indivíduo pode fazer com si próprio aquilo que quiser, contanto que não invada a liberdade alheia. Vale também mencionar essa parte do texto. Uma crítica comum que surge dos oponentes da lei natural é a seguinte: quem irá estabelecer essas alegadas verdades sobre os homens? Ou seja, quem irá dizer o que deve ser direito ou não? Para Rothbard, há um erro já na questão, pois não é quem, e sim o que, e a resposta é a razão humana. Ou seja, para Rothbard, a razão humana vai classificar o que é uma lei natural e o que deve ser um direito ou não. Para Rothbard, a razão humana é objetiva, não subjetiva. Não existe uma razão para cada indivíduo. A razão que permite um avião se manter no ar, por exemplo, é a mesma em cada canto do planeta. Cada entidade tem uma natureza e é específica, não contraditória e limitada. Nossa, hein? Pelo visto, esse senhor preza muito pela razão. E o irônico disso tudo é que ele usa a sua dita razão para defender coisas demasiadamente absurdas. Ele vai defender práticas absurdas, classificando-as como direito natural. Esse senhor preza tanto pela razão que, devido a ela, considera que os pais têm o direito natural de não alimentar os seus filhos e deixá-los morrer de fome. Como também defende que é um direito natural dos pais de venderem a guarda de seus filhos. E como se não bastasse, ainda coloca que crianças têm o direito natural de fugir de casa. Por exemplo, se uma criança se nega a tomar vacina e quiser sair de casa, para Rothbard, os pais deveriam aceitar a decisão da criança, pois seria um direito natural dela. Rothbard concebeu, por meio de sua racionalidade, que uma criança é plenamente responsável quando decide fugir ou sair de casa, independente da idade que ela tenha. Vejamos um trecho do que ele escreveu no seu livro A Ética da Liberdade. Ele diz: aplicando nossa teoria ao relacionamento entre pais e filhos, o que já foi dito significa que os pais não têm o direito de agredir seus filhos, mas também que os pais não deveriam ter a obrigação legal de alimentar, de vestir ou de educar seus filhos. Mas os pais deveriam ter o direito legal de não alimentar o filho, isto é, de deixá-lo morrer. A lei, portanto, não pode compelir justamente os pais a alimentar um filho ou a sustentar sua vida. Agora, se os pais podem possuir seu filho, então eles podem também transferir esta posse para outra pessoa. Eles podem entregar o filho para adoção ou podem vender os direitos sobre a criança em um contrato voluntário. Em resumo,
temos que nos defrontar com o fato de que a sociedade genuinamente livre terá um próspero livre mercado de crianças. É até difícil de saber por onde exatamente começar a criticar as ideias desse senhor que preza tanto pela racionalidade. Se eu posso tratar crianças como mercadorias e todo mês eu trabalho produzindo crianças, chego a produzir mais do que o mercado absorve e tenho um acúmulo de crianças não vendidas, então, segundo Hurtbach, tenho o direito natural de deixá-las soltas morrendo de fome. O comportamento humano é moldado pelo ambiente, e esse ambiente que Hurtbach propõe modela as pessoas para um comportamento inadequado. Colocar indivíduos como mercadorias faz um ambiente social degradado. Quando um produtor, de qualquer produto que seja, não tem lucro com sua mercadoria, geralmente ele a destrói. Um exemplo famoso foi da empresa de videogame Atari, que buscou dar fim nos cartuchos não vendidos do jogo ET, enterrando-os no deserto. No caso das crianças como mercadorias, a forma do produtor destruir será deixar a criança passar fome, e Hurtbach propõe que fazer isso seja um direito a ser aceito sob pena de nos taxar como antiéticos caso não aceitemos a invencionice dele de direito natural, construída a partir de sua admirada racionalidade. Hurtbach coloca então que crianças são recursos econômicos em que se pode atribuir um valor monetário à guarda delas. Hurtbach necessariamente trata as crianças como uma propriedade ou produto, colocando que os pais são os proprietários da guarda da criança. Hurtbach coloca que vender sua criança é um direito natural dos pais. Hurtbach aceita uma condição em que se faça o uso de crianças. Mesmo que Hurtbach condene diversas formas de se usar crianças, ele aceita uma forma de se fazer o uso de crianças, que é através de sua tutela. Mesmo que Hurtbach considere que uma criança tem o direito natural de abandonar os pais quando ela queira, e logo assim não ter sua tutela vendida, pois os pais teriam de aceitar essa decisão da criança, não muda o fato que a criança está sujeita a ser tida como um produto valorado pelo proprietário, e ser um objeto, uma mercadoria, enquanto está incapaz de refletir sobre suas opções e as consequências de suas opções. Se o que eu te falei agora te pareceu estranho, vejamos então nas próprias palavras de Hurtbach sobre o que ele racionalizou ser um direito natural da criança. Ele diz: pois o filho tem seus plenos direitos de autopropriedade quando demonstra que os tem naturalmente. Resumindo, quando ele sai ou foge de casa. Independentemente de sua idade, temos que conceder a toda criança o absoluto direito de fugir e de encontrar novos pais de criação que irão voluntariamente adotá-la, ou de tentar sobreviver por si só. Os pais podem tentar convencer a criança fugitiva a retornar, mas é totalmente inadmissível que eles escravizem e agridam os seus direitos de autopropriedade usando a força para compeli-la a retornar. O absoluto direito de fugir é a expressão suprema dos direitos de autopropriedade da criança, independentemente de sua idade. Ou seja, se sua criança se recusar a estudar e opta por fugir de casa do que ficar enfrentando a insistência dos pais para estudar, nós devemos aceitar a decisão totalmente matura da criança, pois a criança deve entender muito bem o que é o melhor futuro para ela. Não é mesmo, Hurtbach? E se a criança decretasse: meu corpinho, minhas regrinhas, saísse de casa e decidisse se casar, por exemplo? Para Hurtbach, seria antiético os pais impedirem essa decisão da criança, pois, do contrário, estariam violando o seu direito natural. Então, qual seria o problema do raciocínio de Hurtbach quanto à venda da guarda de crianças? É o seguinte: se aceitamos que crianças não devem ser um recurso comercializável, logo não se deve lhe atribuir valor algum, inclusive sob a sua tutela. O simples fato de alguém decretar o valor da guarda de um indivíduo é tratar esse indivíduo como um recurso. O estímulo financeiro é um impulsionador para trazer crianças ao mundo. Já a adoção não é um impulsionador para trazer crianças ao mundo.
crianças não vendidas podem experimentar o sofrimento da fome. Já outras crianças que foram trazidas ao mundo por estímulo financeiro podem sofrer com a venda por terem os laços afetivos quebrados com a separação. E ainda tem um caso das crianças que nasceram deficientes, seja deficiência física, ou visual, ou auditiva, ou mental, que poderiam sofrer uma rejeição maior por não estarem de acordo com os padrões do mercado. Se ninguém quiser comprar essas suas crianças que você trouxe ao mundo a fim de ganhar dinheiro, para Rothbard, está tudo bem em deixar sua mercadoria passar fome, pois você tem esse direito natural. Uma vez que alguém seja considerado propriedade de outro, se considera que se possa ser usado por outro através de sua guarda, se coloca que os interesses dessa propriedade não possam ser protegidos de maneira significativa. Nesse contexto, o tratamento a ser outorgado à propriedade fica sob o jugo dos interesses do seu dono. Por conseguinte, a decisão do dono de negligenciar o sofrimento à sua propriedade estará assegurada e protegida, enquanto ele obtiver algum benefício ao pô-la em prática. Um cenário em que se faz o uso de crianças por suas guardas permite haver condições que os interesses das crianças sejam negligenciados. O aspecto de propriedade sobre um paciente moral é o componente principal na resolução de conflitos entre o proprietário e a propriedade. O vencedor da disputa está predeterminado pela maneira como o conflito é abordado desde o início. Assim, é como se estivéssemos resolvendo o conflito entre uma pessoa e uma lâmpada, ou qualquer outro tipo de propriedade pessoal, pois o interesse do paciente moral em não sofrer será necessariamente desconsiderado, em vista do interesse do proprietário em lucrar. Para que uma consideração de interesses moralmente adequada seja legada a um paciente moral, é necessário rejeitar definitivamente a sua condição de mero recurso econômico. É preciso pôr em uso um instrumento ético-jurídico protetivo capaz de evitar que os interesses dos pacientes morais sejam tomados como tendo valor inferior ao de interesses de proprietários em qualquer avaliação moral. Em outras palavras, há de conceder aos pacientes morais o único direito básico que já é estendido inalienavelmente a todos os agentes morais: o direito de não ser tratado como um recurso econômico. Sermos justos é adotar o princípio de igual consideração de interesses semelhantes. O princípio da igual consideração de interesses semelhantes requer que indivíduos, sejam esses humanos ou não sejam tratados como propriedade ou recursos econômicos, e que eles recebam um patamar de proteção mínimo se o seu interesse em não sofrer tiver qualquer relevância moral. O princípio da igual consideração de interesses semelhantes exige que o uso de pacientes morais como recursos econômicos seja rejeitado se o interesse do paciente moral em não sofrer possui qualquer importância na esfera da moralidade. Um direito nada mais é do que uma forma específica de proteger interesses. O direito de não ser tratado como propriedade tem como função impedir a violação do princípio da igual consideração de interesses semelhantes. Não é possível sustentar a existência de um sistema híbrido que requeira equilibrar os interesses de proprietários e propriedades e, ao mesmo tempo, esperar que os interesses das propriedades sejam tomados como relevantes. Se o interesse de um indivíduo em não sofrer possui qualquer importância moral, isso implica que tal indivíduo não pode ser tomado como um simples recurso econômico. Indivíduos que, por qualquer razão que seja, sejam considerados como propriedade de outrem, não terão seus interesses julgados adequadamente, por mais fundamentais e intensos que esses interesses sejam. Indivíduos que possuem interesses moralmente relevantes devem ter o direito negativo pré-legal básico, o direito de não ser tratado como recurso econômico, isto é, o direito de não servir como mero meio para os fins de outrem. Se aceitamos o princípio que os seres com interesses moralmente relevantes possuem um valor inerente igual, logo deveríamos rejeitar a ideia que propõe a valoração e uso de indivíduos como recursos. Esse direito pode proteger indivíduos de sofrer qualquer privação de interesses que se pode ocorrer do resultado de serem utilizados como propriedade de outrem.
O direito negativo pré-legal básico de não ser tratado como recurso econômico faz parte da condição mínima para que alguém se encontre na qualidade de membro da comunidade moral. Para que o indivíduo seja visto como pertencente à comunidade moral, ele não pode receber uma proteção menor do que aquela que esse direito proporciona. Quando você adota, reconhece que o indivíduo não tem valor instrumental e que deve ser tratado de valor inestimável do mesmo jeito que você merece. Quando você compra, incentiva uma indústria que trata indivíduos como produtos. O estímulo financeiro da venda de guardas de criança tem graves consequências sociais. Vejamos a seguinte notícia. Jovem chinês vende filha de 18 dias para comprar um iPhone e uma moto. Rothbard é contra a existência do Estado. Se com o Estado podemos encontrar uma situação assim, imagina sem o Estado. Numa sociedade em que há o Estado, em que se cobra prudência, quem faz filho é coagido a pagar pensão. Isso estimula os pais a fazerem vasectomia ou se prevenirem. Numa sociedade sem coação, sem Estado, os pais fazem filhos à vontade sem precisar se preocupar tanto em sair no prejuízo. Quem tomaria o real prejuízo não são os pais, mas sim as ditas mercadorias que, segundo Rothbard, podem ser abandonadas pelos pais e morrerem de fome, pois os pais têm o direito natural de fazer isso. Você querer ter a liberdade de colocar indivíduos vulneráveis em situação catastrófica e ainda negligenciar os interesses desses indivíduos não é ético. A ética não preza meramente por seus interesses, mas sim por interesses além dos seus. A ética é a ação que leva em conta os interesses dos afetados por ela, não os interesses dos que a praticam. Ética é essencialmente o desafio de refletir sobre tomadas de decisão que envolvam interesses de terceiros. E esses interesses podem ser tanto dos humanos quanto dos outros animais. A ética é quebrada toda vez que você instrumentaliza um outro, seja esse outro humano ou não humano. Se você não leva em conta o interesse de um terceiro, você não está sendo ético. Rothbard deu para o seu livro o título A Ética da Liberdade. Mas pelo que ele escreveu, deveria ter o nomeado como Liberdade para ser Antiético. Se baseando no conceito de direito natural, Rothbard não somente escreve bobagens para apoiar a opressão a alguns humanos, mas também para apoiar a opressão aos animais não humanos. Ele tem um capítulo no seu livro onde se dedica a criticar o direito dos animais. Eu não vou abordar nesse vídeo o que ele escreveu contra o direito dos animais, pois meus colegas já responderam devidamente às falácias dele parágrafo por parágrafo. Caso queiram conferir essas respostas aos textos de Rothbard, vejam na descrição do vídeo onde eu deixo os links. Acredito que muitos de vocês perceberam que a tese de direito natural não passa de desculpinha usada por gente desonesta para oprimir outros à sua conveniência. Dolinho Reaça diz: diga que alguém não tem direito natural. Use como motivo para oprimi-lo. Dizer que o direito natural existe, porque uma entidade divina existe, não é válido, porque sequer é comprovado a existência de divindade. E é absurda essa noção de se fazer justiça, decretar direitos e deveres, tomando como base livros religiosos ou teorias metafísicas de direito natural. E dizer que o direito natural existe por causa da razão também é inválido. Como vemos no caso de Rothbard, você pode racionalizar qualquer bobagem e dizer que se trata de direito natural. E dizer que o direito natural existe por causa da natureza humana também é inválido. É altamente problemático esse argumento da natureza humana. Se você quiser uma explicação detalhada sobre isso, recomendo que assista a esse vídeo do Leandro Zaid. O link para esse vídeo vai estar na descrição. Se você desconstruir todas as convenções do homem, matar animais ou homens, violentar animais ou homens, dá na mesma. A ideia do direito natural só existe na imaginação do homem. Direito natural é tão fictício quanto a ideia de destino pré-determinado. Direitos e deveres, igualdade e justiça não são conceitos naturais.
Na realidade, são conceitos artificiais, assim como a ética é artificial. Se algo é criado, já passa a ser artificial. Não há lei natural em se respeitar os humanos ou os outros animais. A natureza, por si só, é amoral. Se o direito à vida, à liberdade e à propriedade fosse natural, não precisaríamos articular leis para que as pessoas numa sociedade concordassem. Elas respeitariam a vida, a liberdade e a propriedade como se fosse um ato de comer, dormir ou respirar. Se o direito à vida, à liberdade e à propriedade fosse natural, todos os humanos do mundo já teriam programados em seus cérebros todas as regras desde o seu nascimento, não podendo sofrer alterações por meio do ambiente em que foi criado. E o que vemos realmente na história são humanos fazendo suas particulares interpretações do que seja uma lei natural. Eu acho bem curioso quando a justnaturalista está afirmando que existe direito natural pelo fato dele ser dono de si mesmo, das suas ações e do produto destas, e diz que qualquer violação ao que ele é dono é uma violação do seu direito natural. Mas veja, fazer uso de seu corpo não implica que tenha algum direito reconhecido. Esses outros podem determinar que você não tem direito sobre seu próprio corpo, só pelo fato de você usar, pois não considerariam o princípio de igual consideração de interesses semelhantes ou o princípio moral da regra de ouro. E ainda, esses outros poderiam conceber que você na real não existiria, que na realidade só a mente do eu, dele, existe. E você, como todos os demais, seria apenas um boot projetado pela Matrix, determinado para realizar certos comandos. E não seria errado agredir você, porque na verdade não existiria você. Em outras palavras, ele poderia conceber que você na verdade não é um alguém, mas sim faz parte de um programa de computador. Reconhecer a autopropriedade de si não implica em automaticamente reconhecer a autopropriedade alheia. E se você acha um absurdo essa hipótese de estarmos vivendo numa Matrix, veja que esse é um assunto considerado pela academia. A notícia diz: cientistas querem descobrir se estamos vivendo na Matrix. Para testar a hipótese, cientistas pretendem olhar para pequenas partes do nosso universo em busca de possíveis erros de programação. A limitação da energia de raios cósmicos, por exemplo. Caso essa hipótese se prove falsa ou não se prove, os pesquisadores também têm esperança de verificar se existem diferentes universos que poderiam ser conectados através de computadores. E essa outra notícia diz: cientista da NASA diz que podemos estar em uma Matrix criada por aliens. Quem diz isso é o Rich Terriler, é diretor do Centro de Computação Evolucionária e Design Automativo no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Aí a notícia diz: por mais maluco que isso pareça, filósofos e outros cientistas como Nick Bostrom, chefe do Oxford University Future of Humanity Institute, começaram a encarar esse conceito como algo possível. Essa página da Wikipédia mostra mais referências sobre como esse assunto é tratado na academia. E olha só essa notícia. Pela primeira vez no mundo, computador engana pessoas e passa no teste de Turing. Ora, uma vez que computadores podem se passar por pessoas, nada te garante que você esteja realmente interagindo com outras mentes ao dialogar com elas. E as pessoas com quem você dialoga, na verdade, seriam boots comandados nessa Matrix. A notícia diz: o teste provou que as máquinas que podem pensar de maneira semelhante ao ser humano já existem e que, com o tempo, receberão um aperfeiçoamento que as tornarão ainda mais complexas e reais. Enfim, encerrando o vídeo e fazendo as considerações finais, nesse vídeo eu me propus a mostrar que o direito natural não faz o menor sentido. Logo, não faria sentido invocá-lo para justificar a exploração de animais. Gostaria de destacar que eu não sou o primeiro a criticar o conceito de direito natural, e certamente não serei o último. Vários autores já fizeram crítica ao conceito de direito natural. Na Wikipédia você pode encontrar uma lista de autores críticos do direito natural. E agora, um último esclarecimento. Note que o direito de não ser tratado como recurso não se trata de direito natural, pois direito natural, na real, não existe.
Enquanto os direitos naturais são entendidos, preste atenção, algo ser entendido como tal não significa que existe. Recapitulando, enquanto os direitos naturais são entendidos como aqueles direitos que existem independentemente de seu reconhecimento por um determinado sistema legal, sendo comumente, porém não unicamente, fundamentados em doutrinas religiosas, por sua vez, o direito básico de não ser tratado como propriedade não envolve a aceitação de qualquer teoria metafísica, mas simplesmente representa uma proposição lógica. Se os interesses de humanos e de não humanos hão de possuir relevância moral, devem ser tratados de acordo com o princípio da igual consideração de interesses semelhantes. Então, os humanos e não humanos não podem ser propriedade. O direito negativo pré-legal básico de não ser tratado exclusivamente como recurso econômico faz parte da condição mínima para que alguém se encontre na qualidade de membro da comunidade moral. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Fique de olho nos próximos vídeos e até mais!